Olá a todos, bem-vindos a mais essa sessão do Panorama Internacional Coisa de Cinema, em sua 16ª edição. Esse é o filme de abertura, Antena da Raça, dirigido por Paloma Rocha e Luiz Abramo. É um filme que eu tenho muito carinho, que me tocou profundamente quando eu assisti. A gente vai falar um pouquinho mais do filme. E como a maior parte do público que está nos assistindo sabe, tem conhecimento de que o Panorama ele acontece, a sede do Panorama é no Espaço Itaú de Cinema Glauber Rocha, aqui em Salvador, de frente para a Praça Castro Alves, ao lado do Teatro Gregório de Matos, com a Baía de Todos os Santos. Então, ou seja, eu acho que é a grande encruzilhada cultural aqui de Salvador, e eu tenho certeza que seria uma sessão muito forte, muito potente, com salas cheias e que renderia uma conversa ao vivo, assim, inesquecível mesmo. Bom, Antena da Raça é um filme que, de alguma maneira, reatualiza, faz uma leitura, uma releitura de Glauber, traz imagens de Glauber feitas no programa Abertura, em 79, na extinta TV Tupi. São imagens, são momentos assim extremamente atuais. Aliás, eu não vou nem dizer atuais, parece sempre que estão para frente, estão jogando a gente um pouquinho mais na frente até, né? De entender não apenas como lidar com o país, mas de antever também situações assim que talvez a gente tenha que voltar rapidamente para o que estava acontecendo para entender quais são os nossos próximos passos, né? Paloma e Luiz, me fale um pouquinho, conta um pouquinho para a gente. É um filme que se escreveu na montagem, né? Me parece. É um filme que vocês tinham um material de arquivo imenso. Vocês devem ter escrito, devem ter pensado o roteiro, o que vocês queriam, esse diálogo de Glauber com os tempos de hoje, de ontem e de hoje. Vocês tinham muito material de arquivo também. Conta para conta um pouquinho como foi esse processo de elaboração e de entender o que vocês queriam, com esse material de arquivo e com o material produzido hoje. Como se deu esse diálogo do ontem com hoje? Quem começa? Pode falar, Paloma. Você está mais cansado, né? Hum. Não, então, antes de fazer o filme, eu tinha acabado de fazer a série Antena da Raça, que tem 13 episódios. Então, já na série, o que eu quis fazer com o programa Abertura foi ali em 2016 que começou o projeto, a gente filmou em 17 e 18. Então, foi muito interessante, porque a gente chamou a Regina Mota, que tem aquele livro A Época Eletrônica de Glauber, e ela já traz logo esse contexto do Glauber naquela época, no meio ali, nos estertores da ditadura, indo para as ruas com a camisa aberta, descabelado, entendeu? Falando de costa para a câmera, e também a relação dele com o entrevistado, que era sem intermediação. Porque tanto o Luiz quanto eu, de alguma maneira, com as nossas experiências pessoais, a gente nós concluímos que se você pega uma pessoa na rua para entrevistar, uma pessoa que está numa situação precária, ela vai sempre falar aquela mesma coisa. Ah, eu preciso disso, eu preciso daquilo, não tenho isso, não tenho aquilo. Quer dizer, as respostas elas vêm mais ou menos prontas pelas pessoas e pela influência que a mídia mesmo, que o jornalismo traz para essas pessoas que assistem, né? Então, elas respondem o que elas assistem no telejornal. E a gente queria quebrar esse paradigma, né? E então, num determinado momento, a gente entende que essa linguagem do Glauber é uma linguagem que tira as intermediações, e a gente então tentou chegar perto dessas pessoas. Eu já vinha desse processo, né? Uma experiência que foi feita, eu já tinha rodado o Brasil, tinha ido em Roraima e tal, foi a primeira vez que eu tinha assim feito uma espécie assim de road
Movie, com a equipe daqui de Brasília. E, no final, então, eu convidei Luiz para a gente fazer as filmagens finais lá em São Paulo. Então, foi quando a gente entrevistou o pessoal ali da rua. Agora eu já não sei mais quem que abre qual filme. Enfim, mas sempre nessa busca, a gente entrevistou o Tadeu Jango também, que falou muito sobre a influência do programa Abertura na televisão. Isso não está no filme, mas está na série. Mas isso é incorporado no filme como o medo de errar, que o Glauber não tinha esse medo de errar, porque hoje em dia é tudo muito planejado, e etc. A pessoa não tem medo de errar, e tem uma coisa que ele falava, que o que difere o homem da máquina é o erro. Né? Até quando a máquina quebra, mas, enfim, de uma certa maneira. Então, tinha essa espontaneidade e a gente estava com esse desejo. O desejo, sobretudo, de compreender o Brasil. Aquele Brasil daquele momento, daquela transição política. E, ao mesmo tempo, no projeto, já estava muito claro para a gente que o Glauber dialogava com essa política de hoje, né? Aquela coisa de 40 anos atrás, mais de 40, dialogava com o que estava acontecendo hoje, sobretudo, que foi até uma frase que o Luiz escreveu no projeto, que os filmes de Glauber hoje são o contraplano daquela realidade e da nossa realidade. Então, realmente, foi um trabalho ele foi elaborado na montagem, claro que ele foi elaborado na montagem. Na sua terceira, ele já chega na montagem, já com esse conceito, né, de que a gente estava querendo fazer essa confrontação, digamos assim, esse espelhamento, né, essa especularidade, né, do passado com o presente, justamente dando essa dimensão de que a história ela é atemporal, né? E aí, isso é um conceito mais profundo do pensamento do Glauber, que não sei o quê, pererê, que fica ali subtendido nessa montagem. E, para concluir isso, a gente convidou o Alexandre Guais, que foi uma pessoa que já tinha feito comigo, né, o Anabases, já tinha trabalhado nos DVDs, ele trabalhou muito tempo no Tempo Glauber, então ele conhecia esse material e ele é um cara muito interessante porque o Guais ele não é um cara mitificado, entendeu? Ele não tem essa coisa do mito, Glauber, um mito, que é uma coisa que, inclusive, atrapalha muito o entendimento da obra. E a mim, pessoalmente, enfim, mas pula essa parte. E o Alexandre ele não tinha isso. Ele tinha esse aval meu de mexer no que ele quisesse mexer. E já tinha uma experiência que a gente estava fazendo, já tinha, ele na série ele já tinha montado a música com a música de um filme com a imagem do outro filme, e a gente começa a perceber essa organicidade da obra do Glauber. Tudo bem, está falando de uma obra específica, de um cara específico, de um artista específico, mas que nos proporcionou, eu acredito, o Luiz depois fala por ele, essa condição não digo elevar para não ficar assim, mas essa condição de ter este olhar, entendeu? Descolonizado do tempo, da história, né? E assim, a gente queria entender uma história, a gente não quis contar uma história. A diferença foi essa. A história que a gente conta é uma história que é uma consequência do que a gente estava querendo entender, né? Então, aí, nesse aspecto, fica um pouco na montagem discussões e facões, né, Luísa? Quando puxava a faca para o outro. Mas, de boa, os três, eram 3 Antônio das Mortes ali, mas sempre no sentido de um quebrar o que estava prendendo o outro, entendeu? E aí foi essa jogada. Então, foi um pouco esse o processo de criação. E aí, Luiz também, precisamos falar tudo, né? Mas o método também que a gente utilizou de filmar. Quer falar disso, Luiz, ou quer que eu continue? Eu não sei se achei que você colocou bem essa questão, que eu acho que foi,
Na verdade, eu acho que a gente utilizou o Glauber, assim, não como uma bula, mas como um manual, né, a partir da nossa intuição de querer entender o momento, né. Então, eu acho, assim, que você vê essas coisas separadas, né, acho que a gente, na verdade, a gente tentou entender o espírito do programa Abertura, né, nos questionamentos que o programa Abertura trazia, para a gente ir para a rua, né, para a gente tentar entender o país. E quando a gente voltou para a edição, a gente começou a redescobrir, né, o quanto era poderoso os argumentos que tinham dentro dos programas do Glauber, né, assim, para referendar, para tentar embasar a nossa experiência por um momento particular da história do Brasil. Então, acho que, no fundo, serão dois momentos particulares, né? Acho que o Glauber tratou um momento particular, que é o momento da possibilidade da saída de um regime, né, um regime de militar, um regime de ditadura, e a gente estava pressentindo, naquele exato momento, a possibilidade de reentrada o país entraria num outro momento, um momento talvez de fechamento, de obscurantismo, né? Então, eu acho que a gente teve esses dois momentos. Acho que o momento a gente se vestiu, né, das armas de Glauber, assim, né, que a gente até brincava isso, assim, que a gente poderia ir para a rua e poder tentar se embasar um pouco da obra do Glauber, dos questionamentos do Glauber, para poder ir com mais certeiro e mais desprendido, para tentar entender a realidade que a gente estava passando naquele momento, que era o início. A gente foi para a rua no início da campanha política de 2018, né? Que a gente já pressentia que existia um movimento diferente na rua. Então, assim, eu acho que teve esses dois momentos mesmo. Um momento a gente precisou do Glauber para poder ter essa coragem de ir para a rua, poder quebrar os paradigmas todos de, de entrevistas. A gente foi para onde a gente queria, para onde foi levado, né, com uma liberdade muito grande, né? E depois, eu acho que quando a gente foi para a edição juntou essa trinca, esse trio de ouro aí, e a gente começou a descobrir os embasamentos mesmo, né? O quanto o Glauber, na verdade, ele estava ali criando questionamentos que eram importantes para a gente entender aquele momento e como esse momento de agora, né? Nós estamos no momento seguinte, pós-eleição, o quanto é interessante, né, a formulação que o Glauber trouxe, né, tanto no programa Abertura quanto nos seus últimos trabalhos, né, seus questionamentos sobre os dogmas, sobre a ideologia. Então, eu acho que teve esses dois diálogos que foram importantes para a gente, e eu acho que a gente foi muito feliz, né, de estar naquele exato momento e com esse exato trabalho, né? Acho que para mim foi uma alegria a Paloma ter me convidado para fazer esse trabalho, que para mim ela tinha, lógico, ela tem muito mais próximo da obra do Glauber, e eu pude me apropriar de outra forma da obra, assim, me apropriei mais na coragem e na liberdade, né? De poder, de a gente Em alguns poder. momentos... Uhum. Pode falar, pode Não, não, terminar. pode falar. Em alguns momentos, para mim, ficou muito claro e muito óbvio que, na verdade, tinha um paralelismo, assim. Por exemplo, inclusive, quando o filme fala da situação da população, né? Da maneira como a população é tratada, enfim, da miséria, da pobreza e tal. Em outros momentos, o filme já até me levava para um passo adiante. Por exemplo, naquele momento que aparece o Glauber dialogando com Antônio Carlos Magalhães, cheio de ironia de ambas as partes, digamos assim, dois gigantes, cada um no seu território, e aceitando aquele diálogo cheio de espinhos entre eles, já me parece até eu pensei assim, caramba, será que é uma ponte necessária que a gente vai precisar começar a realizar agora? Já me pareceu alguma coisa, um caminho mais adiante que a gente vai ter que começar a fazer, porque parece que nesse momento que a gente está hoje, esse diálogo está quase impossível. Só que é uma coisa que talvez alguém vai precisar começar a se disponibilizar da mesma maneira como o Glauber fez isso nos anos 70 e foi tão mal compreendido num primeiro momento. Mas que depois, quando ele fala de Golbery, por exemplo, né, de Gênio da Raça e tal,
E eu já comecei a pensar, olhar o filme e pensar, olha, esse daqui já é um momento futuro. Ao mesmo tempo, também é muito quando a gente pensa de televisão ou dos momentos assim, quando a gente vê Glauber, como o Paloma disse, né, camisa aberta, sem se preocupar com o penteado, os dentes, a maneira, o personagem que ele estava construindo ali é muito frontal, é muito transparente, é muito denso, né? E é muito verdadeiro dentro, a gente sabendo que ele estava construindo um personagem ali que era com muita credibilidade, né? E quando a gente faz as comparações hoje também, a gente vê uma televisão, um cinema, às vezes tão cosmético, né? Tudo tão limpinho, a imagem digital, né? Toda linearzinha e tão pornográfica, tal. Então o filme fica o tempo todo, pelo menos para mim, jogando para frente, para hoje, para trás, para hoje e para frente em alguns momentos. Então fica numa espiral de tempo ali que para mim assim, dentro do delírio glauberiano, né, delírio lúcido, como fala Zé Celso, que é muito mais uma vez, a gente estava falando um pouco antes, de novo Glauber, vamos de novo Glauber, opa, de novo Glauber me pegou, de novo esse delírio lúcido de Glauber me pegou e está me dizendo alguma coisa, né? Mais uma vez, isso tem uma riqueza muito grande, né? Com certeza. Eu acho interessante quando você fala esse retorno também, que eu acho que o Glauber traz, no discurso dele, traz tudo. Ele traz não só o Golbery, traz o Jango, o Jangolar, né? Ele traz no discurso, ele traz... Depois, na frente, ele vai questionar os erros que a geração, que ele era jovem, que ele não tinha que pagar os erros das outras gerações. Eu acho que, no fundo, isso, como você falou, é um liquidificador para frente, né? Realmente a gente... É o que a gente vai ter que questionar daqui a 1 ano ou 2 anos. Já estamos começando a ter que trabalhar isso, né? Eu acho que eu acho que esse diálogo ele se insere nesse momento. Não sei nem se está aqui para 1 ano, não. Não sei se a gente sobrevive 1 ano. Tem que ser mês que vem. E olha lá, daqui a 15 dias. A gente talvez não sobreviva, né? Porque eles tiraram tudo, né? E a gente vai sobreviver como? Mas... E a pandemia ainda por cima para acabar com tudo. Então, eu acho uma coisa, voltando assim um pouco o filme, sobre essa questão dos diálogos, o momento que mais me pega é quando fala do racismo. Quando vem aquelas mulheres, depois vem o Leão de Sete Cabeças, aqueles negros saindo das árvores, depois sendo assassinados ali, caindo um por um. Em seguida, as mulheres, né, se não me engano, e depois o caminhão ali dentro da Cidade de Deus, um lugar que a gente esteve antes, né, e que não estava tão tumultuado assim. Então, eu acho que essa ligação desse contraplano. Então, eu acho que quando o Glauber joga para frente, às vezes assim é triste, né? Porque o que ele jogou para frente há 30, 40 anos atrás, que a gente está constatando agora, pode ser que demore mais 40, né? Enfim, bom, por isso que talvez o diálogo seja importante nesse momento, porque hoje até de manhã eu estava conversando isso com o Luiz, né? Ninguém aqui é criança mais para pensar que vai entrar num papo desse de ingênuo, né? Ninguém se mete num não posso falar, mas enfim, ninguém toma um porre achando que não vai ficar bêbado, né? Então eu acho que essa maturidade, a maturidade, eu acho que é da minha geração. Eu me sinto, eu venho lutando com essa maturidade, né? Para poder olhar essas coisas com mais clareza e me desafiar. Então, acho que essa postura do Glauber é uma postura desafiadora, sobretudo, provocadora e desafiadora. Evidentemente que eu acho que se chegar... Hoje em dia seria não é politicamente incorreto, o cara é maluco, e tem mais um monte de repetidores desse estilo que foi criado naquele momento. A televisão está cheia desse tipo de repetidor, a internet, do cara que chega, que fala tudo, que não sei o quê, que não sei o quê. Bom,
era para responder um pouco essa sua pergunta em relação ao Antônio Carlos Magalhães. Muita gente acha que eu nunca devia ter botado o Antônio Carlos, mas a gente não tem isso, né? Eu acho que, na medida que a gente vai procurar os bolsonaristas, né, quem é que ia votar no Bolsonaro, a gente está querendo entender, né? Foi para a porta da votação do Bolsonaro, na hora que o Bolsonaro ganhou, a gente estava ali na porta, no meio da multidão, porque a gente não tinha conseguido aquele plano. As outras câmeras e as TVs estavam com umas teles do outro lado da rua, né? E a gente entrou lá para filmar a hora da vitória e entender quem somos nós. Eu não sei, tem hora que assim, a gente conversando assim mais livremente, eu fico pensando também que, porque muita gente diz, o Glauber era cruel com o povo, ele pegava o Brizola e falava, Brizola, fala, não sei o quê, olhe para a câmera, se assuma. É um pouco isso assim que eu acho que impulsionou um pouco pelo menos a mim, eu acho que o Luiz pelos motivos dele, eu pelos meus, né? Eu precisava olhar para a câmera, sabe? Eu precisava botar esse Brasil ali de frente, né? A posse ali do Bolsonaro. É que eu estou misturando os filmes, Luiz. O rap do Bolsonaro é desse, não? Não, não, não. Mas o que, Porque, enfim, desculpa. mas o que eu achei interessante, assim, que o Cláudio colocou, assim, da construção que o Glauber está falando do personagem, como eu acho que ele construiu também os dois outros personagens, né? Eu acho que o Brizola e o Severino são dois personagens icônicos, né, de um Brasil que ele encontra aqui e que ele queria trazer para a televisão, né? Eu acho que não é à toa que ele trabalha com o Brizola e com acho que eu acho que e o Severino, né? Acho que é um projeto dele mesmo, né, de construir essa narrativa, né? Né, essa dramaturgia que ele acho que ele já estava tramando isso já há um tempo, né? No próprio outro filme de Portugal, né? A gente traz um pouco dessa trajetória, né? De que ele já estava querendo entrar um pouco nesse processo do que é um documentário, né? De fazer uma que eu acho que no fundo é isso. Acho que o Abertura um pouco tem um pouco da linguagem do documentário, né? E da construção dos personagens do documentário. Então eu acho que é bem interessante analisar o Abertura por aí, né? Assim como acho que é um manual mesmo. E eu acho que vai servir para frente mesmo, sabe assim? Eu acho que também não acho que não é só para agora, não. Acho que é para como a gente vai sair disso, né? No fundo, que o Glauber foi isso. Ele se colocou, se sacrificou nessa discussão de como ia sair daquela ditadura, né? Então ele colocou a cabeça dele em jogo, né? Então como é que a gente essa pergunta, como a gente vai sair disso, né? Não sei, temos daqui a próximo ano uma eleição complicadíssima, assim, que eu acho que a gente vai ter que aprender muito a jogar, né? A jogar esse jogo aí, que eu acho que é o espírito do Abertura, né? É jogar o jogo, Eu né? pensei muito isso naquela cena mesmo com o Antônio Carlos É, Magalhães, né? é. Essa ponte que talvez essa geração aprendeu a Uhum. construir de alguma maneira e que talvez agora, nesse momento, a gente tenha. Realmente, eu lembro que, revendo agora, eu parei e voltei. E o Antônio Carlos Magalhães tem um olhar assim que é tão maléfico, é tão É, personagem também, assim, que é incrível, na verdade, aquele embate que é muito breve, mas assim, é cheio de carisma dos dois, né? é. O tempo todo, é cheio de charme mesmo, assim, do que a gente acredita contra o que a gente não acredita, mas assim, grandes oponentes ali que estavam estendendo a mão e estavam conversando, e estavam dialogando de alguma maneira, né? E está faltando talvez esse charme agora nos tempos de hoje, né? Na verdade, também, né? É porque o pessoal é menos interessante. Eles são menos interessantes do que o Antônio Carlos, né? Duro a gente ter que encarar isso. O Antônio Carlos ele tinha lá para a proteção das mães do santo, né? Aquela coisa toda. Ele era baiano. Ser baiano, acho que
Bom, enfim, isso é bobagem minha, mas quando o Glauber fala que a Bahia ia virar uma nova Grécia, onde as pessoas podiam falar o que quisessem, né, e tal. Então, acho que isso também tem esse desejo dessa utopia naquele momento. As pessoas estavam, a gente foi falar com o Caetano justamente tentando recuperar também esta energia. Que energia era aquela que fizeram com que essas pessoas fizessem o cinema novo, o tropicalismo, durante um processo de ditadura, né? Aí teve o menino das artes. Zé Celso. Zé Não, Celso. teve Zé Salso no teatro, teve o Hélio Ticica, teve Uhum. aí depois a outra geração, já que é a do Ali, de poetas. Então, o filme ele termina com o Zé Celso dizendo que a gente talvez saísse dessa com a alegria, com a anarquia coroada dos artistas. Né? Então, assim, o que eu vejo hoje, e também eu acho que a pandemia ajuda, e eu sempre falo isso para o Luiz, é uma caretice muito grande. Entendeu? Parece, antigamente, a juventude ia abrindo portas, revolucionando, fazendo a contracultura. E eu vejo hoje as pessoas se aproximarem cada vez mais do padrão. E com muito medo de sair desse padrão e com motivo. Porque hoje em dia se corre um risco de vida muito grande. Né? Eu acho que o que está acontecendo com a gente está correndo risco de vida, porque eu acho que a gente, que eu digo a gente, eu digo assim, um orgulho de não querer acreditar que pelo menos neste momento acabou. Eu falava isso com o Luiz. Luiz foi a primeira pessoa que me disse que o Bolsonaro ia ganhar em julho. Eu quase bati nele, xinguei. Ele falou: não, eu ando ali pelas favelas do Rio de Janeiro, eu estou vendo, o cara vai ganhar. E aí a gente começa a incursão, inclusive, pela esquerda brasileira, e inclusive nós, assim, até o último minuto, a gente precisava acreditar que o cara, que no segundo turno ia. Agora, a esquerda sai para a rua no segundo turno sai alguns dias antes para poder fazer panfletagem. E ficava sempre aquela coisa, amanhã vai ser solto, amanhã não sei o quê, amanhã não sei o quê. E esse amanhã, aí agora amanhã vai ter a vacina. Aí chega a cepa nova. Amanhã que não sei o quê. Então, o que eu estou achando é que está assim, essa coisa do tempo, né, tá meio descontextualizado. A gente tem um passado que a gente amou, um mais recente que a gente não sabe o que fazer com ele, um presente caótico e um futuro nem pouco promissor se a gente não fizer nada agora, né? É isso assim assim que eu vejo, né? E estou começando a ver isso sem desespero, porque talvez eu estava muito assim me imputando, tem que resolver, tem que fazer, tem que não sei o quê, tem que... E de repente eu percebi que não tem que nada, porque se você sai na rua sem máscara, você pega a Covid. Mas um outro senso de responsabilidade com esse momento, porque vai dar merda. Eu não sei, eu não tenho emprego, eu não sei, eu não tenho trabalho, não sei como vai ser. Né? Então, eu tenho que... Eu nunca passei essa situação na minha vida. Ainda bem, não, já passei sim, ainda bem que eu já tenho um conforto que eu consegui conquistar ao longo desses anos, uma casa, não sei o quê. Uma certa tranquilidade, porque eu vim para Brasília. Mas isso é outra história, faz parte de mim. Mas isso tem muito a ver com a... não, é porque tem a ver. Tem a ver como os nossos pais morreram, né, Luiz? Mas, mas isso é outra história. Mas, enfim, é a história do cinema brasileiro. E tem outra coisa que eu achei... Vamos acabar aqui, que o Luiz não falou, é que a gente, por ter uma certa experiência, né, a gente começou a brincar, eu estava com 59, ele com 59. E a gente começou a brincar que a gente era sessentão e tal, e que a gente não podia mais ficar na fila, e que a gente tinha que passar na frente, que não sei o quê. E talvez a experiência que o Luiz... Quando eu sei que o Luiz é uma pessoa extremamente, um artista, extremamente talentoso, e tem um domínio muito técnico, muito, muito potente. Da câmera trabalha de uma maneira muito leve, então o equipamento cabia numa mochila, né? Não tinha boom, a gente não podia usar boom, então era uma equipe de 2.
Tá entendendo? Não dava. E assim, de vez em quando a gente fez viagens mais complexas, então pegava uma pessoa, um produtor local, para poder colaborar, etc. Isso é uma coisa que incomoda um pouco, né? Porque ele fazia o som. E o som ficou ótimo. Ele comprou uns microfones aí e tal, botava, eu ia, de distância para ir. E fazia a produção, e a gente dirigia junto. Então, talvez um estilo que foi recuperado da nossa juventude, e talvez estivesse lá guardado, que fosse desejo dele reviver, e o meu também, né? E que foi o que possibilitou. Se tivesse mais gente, a gente não tinha conseguido ir onde a gente foi. Entendeu? Com essa leveza, com essa estrutura, né, que vocês montaram, né? Até porque a gente filmou muito, né? A gente filmou, acho que foi um filme que a gente filmou, depois a gente fez essa digestão do diálogo junto né, com as ideias do Glauber, assim. Então a gente passou uma temporada filmando bastante, né? A gente tentou percorrer o máximo que a gente podia, né? E acho que a leveza era um pouco para isso, né? Para possibilitar a gente estar em qualquer lugar, conversar com qualquer pessoa a qualquer momento, né? E Entendi. principalmente despojado, né? Que acho que no fundo foi que a gente começou a entender que era importante a gente fazer parte de uma coisa só, né? Não existia hierarquia, né? Que a Paloma sempre falava isso do entrevistado e entrevistador, né? Da câmera, a câmera como personagem inquisitor, né? Então a gente na verdade tentou romper essa questão da inquisição, né? Na verdade a gente era uma coisa só, né? A gente tentava viver com as pessoas que estavam uma experiência, né? E acho que a câmera deixa de ser um poder nesse momento, né? A gente tentou transformar a câmera como mais um participante daquele encontro com as pessoas que a gente desejou conversar, né? Que foi passo desde pessoas da rua, a artistas, a políticos. Então a gente tentou conversar com o máximo de gente possível para tentar entender esse momento, para depois rebater ele com a obra do Glauber. Eu acho que foi mais ou menos por aí, assim. Só queria dar um depoimento assim que eu vou dizer, que como eu estou fazendo agora um trabalho com jovem, eu fiquei muito impressionado com os jovens artistas que eu estou trabalhando assim da periferia, sabe? Como eles são pessoas que vieram de um fruto, né, de um trabalho anterior, né, que é da valorização da arte popular, e eles conseguiram construir um discurso muito interessante. São jovens de 20 e poucos anos, artistas plásticos, cineastas, e eles construíram um discurso. E esse discurso, eles não abrem mão do discurso, não abrem mão de onde eles estão, do que eles querem contar, de que eles querem contar, só eles vão contar. Eles não querem mais, eles querem ter agora titularidade sobre o que eles vivem, né, da contação do que eles vivem. E, ao mesmo tempo, quando a gente questionou esses jovens, esse momento, eles falaram que é isso. Por acaso é esse momento, mas eles não vão parar. Eles não vão deixar de ser jovens, não vão deixar de ser artistas, sabe? Eu saí um pouco feliz, assim, otimista, sabe? Com essa turma que eu tive recente agora, assim. Então tem um jovem que é cinema de pedreiro, a família dele inteira é pedreiro e ele é cineasta, sabe assim. Então ele se auto-intitula cinema de pedreiro. Então ele está ali na rua fazendo história, sabe assim, num bairro muito difícil, que é um bairro dominado pela milícia e pela igreja evangélica, mas ele não abre mão de estar ali, não abre mão do espaço que ele conquista, do ponto cultural que eles conquistaram, sabe? Então, eu acho que tudo isso é cíclico, assim, né? Eu acho que a obra do Glauber ali, o Abertura, e essa coisa que a gente, né, o Antena da Raça trouxe, assim, acho que essa discussão sobre tudo isso, né? Acho que o Caetano, uma hora ele coloca isso, né? A gente tem que ter cuidado com as coisas para não poder matar o que a gente quer salvar, né? Então, eu acho que essa é a discussão que a gente estava, talvez o Antena da Raça esteja trazendo, sabe? Acho que o Glauber é um grande manual, acho que as teorias que ele coloca ali, né? Eu acho que ele acho que é um filme onde a gente priorizou bastante, né, as ideias políticas deles daquele momento, né? Então, um questionamento sobre o capitalismo, sobre o socialismo naquele momento,
como a gente, né, agora a gente está, né, tá mais ainda, né, colocado isso mais forte ainda, para que rumo que a gente vai, né? Existe uma ultradireita, o que existe do outro lado? A gente não sabe o que existe do outro lado, né? Exatamente. Sabe, Eu existe queria a até... ultra-esquerda, a gente não sabe, né? Então, eu acho que tem não sei, está mudando o mundo, e eu acho que o Glauber, como você falou, ele está olhando para frente, né? Não só nos 40 anos, talvez para os 60 anos, aí, não sei quanto tempo vai ser importante essa obra dele, mas essa revisão nossa, ela tem esse olhar para frente, né? Assim, e eu queria... questionando o passado, por que a gente deixou isso, né? Deixou isso acontecer. Pode falar, Paloma, desculpa aí. Não, desculpa você, não, porque eu quero até reconsiderar Ah, essa questão que eu falei que eu achava os jovens caretas, porque talvez, para mim, jovem pode ser que tenha 40 anos, né? Os de 20 os de 20 estão mais liberados. Enfim, mas isso também dentro de um recorte específico, de uma classe específica, e dentro de uma categoria específica. Então, foi um pouco leviano, talvez tenha sido da minha parte, ter não, generalizado e não ter colocado de uma maneira tão clara, porque a gente observa isso quando a gente vai para o interior do Brasil, a avidez que os jovens têm, né? De querer saber as coisas, de querer... Agora, esse aspecto aí do Luiz, eu não tinha observado ainda, né? Porque eu não vou nesses lugares que ele vai. Esse olhar dele é muito importante sobre essa questão da apropriação o famoso lugar de fala, né? Mas agora parece que com outro tipo de... é muito uma coisa interessante. mais... Mas falando em jovem, vocês trazem tem momentos muito distintos dentro do filme. E vocês trazem o Zé Celso, né, falando em jovem. É o mais jovem de todos, né? o mais jovem de todos. E, na verdade, vocês trazem alguns poucos personagens, né, da época para falar. Eu queria que vocês falassem, porque nas imagens de arquivo, inclusive, no programa Abertura e tal, o Glauber, ele era, de alguma forma, ele era muito temido, né, pela inteligência brasileira, pelos artistas brasileiros, e muito admirado, né, também. Me lembra até um trecho de um programa Abertura que eu assisti, não no filme de vocês, mas ele estava indo para a porta de uma boate, se eu não me engano, e estava o Caetano, e o Não, Caetano super... é aniversário dele. É o aniversário? É. Bom, não me lembro agora, mas eu me lembro que o Caetano Dele. estava muito sorridente, aí quando ele viu o Glauber, ele ficou muito tenso, assim, na hora, assim, e o Glauber chega com algumas perguntas, assim, bem provocativas mesmo, e o Caetano dá uma travada e não consegue ter o mesmo jogo de cintura ali naquela situação e tal. E vocês trouxeram, né, para o filme alguns poucos personagens, mas ele estava sempre muito rodeado de gente, apesar dele ser também temido, né, intelectualmente, tal, porque ele provocava o tempo todo, tal. Por que a escolha, no meio de um filme tão com momentos de tanta liberdade, como vocês mesmos falaram, por que trazer essas entrevistas, esses espaços assim mais eh, mais confortáveis, digamos assim, e ao mesmo tempo também de muita beleza, de muita força, de muito delírio, no caso do Zé Celso também. Qual é a escolha de montar o filme dessa forma também, Paloma e Luiz? Eu posso falar? A gente ficou... Foi uma questão muito difícil para a gente, inclusive a entrada do Disseu. Estou falando mesmo filme. Do Disseu no filme. Primeiro, a gente optou por terem as pessoas que eram do programa Abertura, Zé Celso, Caetano e Barreto, que estavam vivas, né? E depois a gente trouxe o Samuel, que é uma pessoa que eu não sei, eu estou trocando o filme. O Samuel está nesse filme, Luiz? Tá. Não. A gente trouxe o Samuel... Ah, tá, sim, porque quando o Glauber vai, fala da história da colonização no Brasil. Então, tem Samuel ali com Pitanga, o Zé Dirceu, e também tem um menino da rua lá, o Adílio, né? Que são pessoas que são personagens do mundo de hoje, né? Da política, uma pessoa da rua e o professor, digamos assim, né? Porque o Samuel ele entra como um professor. A escolha foi um pouco essa.
E o momento confortável é porque também, eu não sei se o Luiz fala melhor o Luiz é mais calmo que eu. Mas eu tenho uma certa implicância. Não é implicância, não. É porque eu acho que as coisas não podem, não devem ser, não ter regra, você está entendendo? Então, tem momentos que na vida, tem hora que o momento tem que ter mais confortável. Você tem Glauber Rocha te dando porrada o tempo todo ali na frente, imagens. Então, tem momentos que você para refletir, que você senta, que você respira. Entendeu? Não é porque você vai fazer uma coisa de vanguarda que tem que ser o tempo todo pirado, entendeu? Então, assim, são coisas, inclusive, que a gente quis romper e a gente discutiu muito sobre isso, sobre a entrada do discurso no filme, né? O que era discurso e o que não era discurso. Quer dizer, falando assim, não dá para perceber bem, mas tinha o discurso do Glauber e o nosso discurso. Quer dizer, quando a gente coloca estas pessoas falando, é o nosso discurso. E o cuidado para que isso não ficasse uma coisa discursiva. Né? A gente teve... Eu não sei se eu estou sabendo me explicar direito, mas a gente também não quer abrir mão por exemplo, então, tudo virou experiência. Hoje em dia, tudo é experiência. Né? E a gente também não queria abrir mão do discurso, de um pensamento sobre essa experiência, de uma leitura sobre essa experiência, que era o nosso olhar sobre esse passado e o nosso olhar sobre a nossa condição naquele momento, quem estava filmando, e até agora, esse momento aqui. Então, por exemplo, é difícil para mim dissociar um processo crítico, um processo de análise dentro de uma experiência. Entendeu? Então, eu acho que nesse momento que a gente senta para analisar, chama o cara para poder falar lá do Brasil, e chama o Caetano para explicar. Ninguém sabia que Caetano... Quando a gente chegou lá para entrevistar o Caetano, eu não sabia. O Caetano começou a falar como se estivesse fazendo um documentário para a Globo News, né? Não, que seu pai, que não sei o quê, pererê. A gente foi tirando isso do meu pai, do meu pai, do meu pai. Só deixou uma vez que ele falou: seu pai era desinibição total, não sei o quê. E tira um pouco, sei lá, porque ele é a gente, né? Eu tiro um pouco esse estigma do Glauber, dessa coisa. A pessoa não é assim o tempo inteiro. É uma performance que você faz. Né? A pessoa vai no banheiro, escova o dente, tem filho, enfim. Eu acho que esses momentos estão aí dentro do filme, eles são orgânicos. Você achou que estava destoando ou não? Esse momento de conforto? Eu acho que... Não, de jeito nenhum. Na verdade, mas o que eu estava querendo perguntar, na verdade, é como... É claro que essas decisões, quando elas são tomadas, elas demandam bastante da gente, né? E inclusive porque são materiais que, para eles dialogarem, para eles funcionarem bem, exige um esforço grande, né? Porque organicamente eles são muito distintos, né? E, ao mesmo tempo, só para completar, a gente tinha a preocupação de que as pessoas entendessem a história do Brasil minimamente, a história do... Então, tem ali aquelas pílulas do... Eu acho que a gente passou por essa discussão assim, bastante, assim, né? entre talvez ser um pouco didático, né? Que a gente até, na verdade, acabou enxugando cada vez mais a parte didática que a gente tinha no filme, porque assim, tinha o desejo, né, acho que de trazer o Glauber, não apenas trazer o Glauber, mas trazer o contexto que o Glauber estava, o contexto do momento político também, que ele tinha na época, e esse momento que ele está vivendo agora. Então, assim, acho que isso foi um grande debate que a gente teve na montagem, na edição da gente. Quanto a gente ia limpando cada vez mais as questões didáticas, que explicaria um pouco do próprio programa e tudo, quando a gente achava não era necessário apresentar nada, no fundo, mas a gente achava necessário colocar um ambiente, né? Assim, o ambiente que a gente tentou usar assim, de uma forma... o ambiente que dialogava com Glauber, né? Então, as pessoas que eram mais ou menos... que conversavam com Glauber. E eu acho que a gente quando a gente conseguiu encontrar isso, a gente abre mão um pouco disso depois, para poder cair exatamente só no delírio do discurso do Glauber, que é justamente quando a gente vai mais para a rua, né? Assim, para tentar entender o delírio do momento atual, né? Então, acho que isso foi muito duro, como você falou assim, para a gente conseguir chegar nesse formato,
porque era isso, entre ser didático e não ser didático. A gente achava importante ter um pouco de contexto, né? Porque Entendo. eu também não, eu só acho que a Paloma tinha muito esse desejo de que se explicasse um pouco, né? Não só porque para o Glauber a coisa não ter contexto. Então a gente colocou o contexto, a gente foi tirando o contexto, a gente foi limpando quando a gente sentiu que já estava orgânico, né? Então o filme, para poder chegar na frente, eu acho que a gente podia assumir um filme mais delirante mesmo, que são as ideias do Glauber, que eu acho para mim que são muito importantes, assim, né? São o pensamento dele, onde a gente conseguiu trazer alguns pensamentos também da rua, assim. A gente queria tentar dar um pouco de referendar o que estava se falando, né? Então para a gente era interessante se falar sobre capitania hereditária, porque é o discurso do Glauber, é um pouco sobre isso, né? Então, quando a E gente ninguém fala mais sabe o que é sobre a a capitania elite, hereditária, né? essa questão da elite, né? Por que tem esse discurso da elite? Porque o Glauber propõe, né? Será que as elites não podem ser generosas, né, nesse país, né? Será que a gente não pode um grande acordo? Então a gente tentou investigar essa questão do acordo, né, a partir dos filmes dele e a partir de alguns personagens. Então eu acho que esse filme ele teve que ser um pouco pontual, né, até para poder caber, né, caber esse questionamento, caber o diálogo dos filmes com as ideias e os personagens. Então eu acho que é um filme, ele é muito econômico, na verdade, né? Ele é muito pontual. Quando a gente sai um pouco daquele delírio, a gente vai pontualmente ali para tentar, tem essas duas funções, tentar ser didático, ao mesmo tempo tentar aumentar a discussão do filme, né? Potencializar um pouco mais as ideias, né? Que é um Não, filme de ideias, no fundo, né? No final, a e gente queria chegar nas ideias, né? ao mesmo tempo reverbera com a poesia, né, com a fala, com a imagem do Zé Celso, sobretudo, que particularmente é marcante sempre também. Ele fala muito bem, ele tem muita propriedade para falar sobre o que é da forma como ele fala sobre Glauber, sobre o tempo também, e é muito bonito. Isso a gente sai de um outro tipo de delírio de novo, né? De novo um delírio lúcido. E acho que talvez seja uma das frases mais marcantes, mais belas do filme Eu mesmo. também acho. É lindo. E a gente entrevistou o Zé Celso logo após a vitória, né, do Bolsonaro. Assim. Então ele estava muito mexido, né? A gente estavam todos muito mexidos. Foi a semana seguinte, assim. A gente queria que, apesar de não se falar do fato, mas o fato marcante estava ali, sabe assim, né? Aquele momento histórico, assim, né? Então, eu acho que trouxe uns questionamentos interessantes do Zé Celso, né? Com certeza. Sobre esse momento, né? O que está se vivendo e sobre esse novo momento, né? Essa nova elite que está tomando conta do país, né? Assim, né? A próxima elite, de repente, não sei. Mas acho que é um... Hoje a gente está conversando aqui no dia que a elite está mostrando para Bolsonaro que é ela que manda, né? Ela que manda, né? Com bolsa de valores e tal, não que a sei o bolsa quê. da Petrobras caiu, né? É. Que perdeu Vamos 28 ver. bilhões numa Vamos noite. ver. É uma briga deles agora. Vamos ver. A gente vai ter que assistir de camarote aqui para ver o que vai acontecer com a gente, né? Aproveita o camarote. Porque é raro, né? É raro. Não é todo mundo que tem camarote, não. E ele vai usando os discursos, né? Porque ele vai se apropriando de discursos de tudo que é lado, né? Ele não se apropria do discurso da própria esquerda, um populista, então ele acaba colocando tudo em xeque, né? Porque como é que você é a favor do general ou você é a favor do entreguista, né? Então a gente está colocado contra, como você falou, né? O Antônio Carlos Magalhães e o outro, a gente está colocado contra a cruz de espada o tempo todo. É o caminhoneiro ou é a ação da Petrobras, né? Ele joga com o caminhoneiro, porque é muito difícil se posicionar. E as mesmo. pessoas ninguém quer que essa porra dessa gasolina suba. Então, se ele interferir, aí o país vai falir, a Bolsa de Valores vai falir, todo mundo vai falir. Aí ele está nessa história. Eu tenho a impressão que eles estão mais perdidos do que um tiroteio, sabe? Assim? Não sei. Eu achava Mas antes dele ganhar. Não. Eu achava isso antes dele ganhar, depois que ele ganhou. Eu acho o seguinte, se eu tivesse a oportunidade de conversar com o Bolsonaro, eu falaria para ele voltar com os editais de cinema.
Porque o pessoal de cinema não ficou, acabar votando no Dória, entendeu? Porque tem o César Leitão lá que está fazendo alguma coisa. Então, ele vai perder, não digo a gente, mas o eleitorado antilulista, que votou nele porque era anti-Lula, esse pessoal aí que está no meio do caminho se fudeu, né? Então, estou falando economicamente, inclusive, né? E aí você fica com a saída. Ele deveria voltar a fazer editais. Gente, estamos chegando a 1 hora aqui de conversa. Okay. Acho que seria incrível, seria lindo que vocês estivessem aqui, que a gente estivesse dentro do cinema. Depois sair para comer uma acarajé na Barroquinha. A gente descia ali para comer, ia no 2 de julho tomar uma cerveja. Num ano marcante, né? São 40 anos da morte de Glauber, agora, em 2021. Ou seja, seria uma sessão histórica, com certeza. De qualquer maneira, eu quero agradecer muito a vocês, de vocês estarem generosamente mostrando o Antena da Raça na abertura do Panorama. Eu tenho certeza que um público jovem vai ter um contato com Glauber, com o pensamento dele, o pensamento de vocês, e eu acho que isso vai ser muito rico. E aí, essa conversa vai vir com a cereja do bolo, para depois da sessão as pessoas conversarem. Obrigado. Obrigado também pelo espaço, para a gente poder conversar. Minha terra, né? É a terra herdeira de Luiz aí, do Fernando Campos também. Vamos conversar também esses dias. Acho que a gente agradece muito o espaço, né? O Panorama pelo convite, né? Eu acho que é uma honra para a gente assim, estar participando de um espaço tão interessante, tão importante. E quem sabe um dia a gente faz né? A gente consegue passar esse filme ali, né? Vamos lutar por isso. É uma sensação que a gente está ficando com algumas lacunas, né? E, tipo, tudo bem, a gente vai exibir, mas está faltando exibir dentro do cinema de verdade ainda, né? A gente exibe do lado de fora, tá ali no braço embaixo dos braços de Castro Alves, né? Eita, lugar. O negócio aí tá feio, enfim, eu sei que acabou, mas dá uma saudade, viu? Vocês não estão gostando. Logo a gente vai voltar. Eu tenho falado isso, me repito, mas a gente vai voltar ao nosso velho anormal, né? Será? Vamos nessa. Tá gente, bom, então. Tá, um beijo aí, sucesso. Beijo. Saúde, Luiz, por favor. Obrigado, maravilhoso. Tá bom, Grande então. abraço, então. Um abraço, gente. Tchau. Tchau. Sucesso, merda.